Oi, vamos crochetar? Então, gente, eu já falei no outro trabalho que vai dar continuidade a esse vídeo, mas vou mostrar aqui. Eu estou testando essa linha aqui, ó, a lento. A cor é o cru. E eu tô usando a agulha para o caseado, eu tô usando a agulha 1,25, mas para fazer o barrado eu vou usar 1,75. Então, eu estou fazendo esse teste e eu gosto de partilhar, né? E eu tô nessa vibe aqui de todo cru. Todo não, né? Eu estou fazendo as peças de Páscoa e o cru é uma das cores que tá na minha paleta de cores. Então, eu resolvi partilhar com vocês um pouco do que eu tô fazendo. Por ser uma linha grossa, eu escolhi um caseado básico, porque eu tô muito habituada a trabalhar com linha fina. Então, por mais que ela é fina, aos meus olhos ela é grossinha. Então, eu tô testando, porque sempre que chega material novo na loja, as pessoas me fazem perguntas. Essa linha não é nova, mas lá na loja é a primeira vez que eu compro, tá? Eu venho incluindo algumas. Eu trabalhei muitos anos com essa empresa somente com barbante. Então, aqui, para fazer esse caseado, eu trabalhei com duas correntes. Hoje, nossa companheira tá combinando com a paleta de cores. São duas correntes. Dou uma distância. E aqui a gente faz o que seria equivalente a um ponto baixo, né? E olha lá. Duas correntes, uma distância, pega a laçada aqui e uma laçada para tirar as duas, ó. É isso aqui. Ainda falta um pedacinho. O pano de prato, eu tô trabalhando com esse pano de prato aqui, que é da Estilotex, olha. É o extra da Estilotex, tá? Esses materiais, esses fios, vocês podem encontrar na loja virtual. Eu procuro sempre deixar o link no primeiro comentário, que assim, se alguém tiver interesse, pode visitar a loja e até adquirir os seus materiais, né? Mas é isso aqui, gente. Olha, esse caseado é bem básico. Em pano de prato não é comum eu usá-lo, eu gosto de um outro, mas para essa linha eu achei que, como para não trabalhar dois no mesmo lugar e fazer um furo maior, eu optei por ele. Esse aqui eu às vezes uso em fraldinha de bebê, porque eu faço um outro detalhe aqui. Mas o importante é a gente conhecer todos os caseados e se dar esse luxo, né? De escolher aquele que você quer trabalhar com um determinado fio ou momento. Olha lá. Aqui, finalizou. Eu estava numa problemática de qual barrado eu iria fazer aqui. Aí, temos aqui um tapete forrando, né, a minha base, que serve de cama, meu tapete, para bonita. E ele tem um barrado, olha, ele tem um barrado lindíssimo. E aí eu acho, aquele acho, tenho certeza, eu vou fazer ele. Que assim eu não preciso nem me preocupar em procurar barrado. Então, eu vou guardar essa agulha, que essa é 1,25, e vou passar agora para 1,75, olha. Dá uns reflexos, hein? Não sei se eu que sou míope, não enxergo direito, mas é isso aqui, 1,75. E aí, eu vou dar só uma paradinha, vou olhar direitinho, contar aqui, que aí eu já volto com tudo já no jeito pra gente trabalhar. Vamos fazer o caseado? Para fazer esse caseado, nós vamos começar trabalhando com ponto baixo. Eu já tinha deixado uma corrente aqui, então por isso eu não fiz. Fiz um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque aqui eu vou ter só metade do desenho, tá? No restante, no meio, nós vamos trabalhar 14. Laterais, nas duas laterais, vamos trabalhar 7. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou dar uma distância e vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. Olha como ficou. 3 pontos altos. Uma corrente
E no próximo espacinho, eu faço 3 pontos altos. E ficou desta forma. Uma corrente. Agora, nós vamos fazer os 14, tá? Então, aqui, eu dou uma distância, de forma que não fique tão esticado nem tão encolhido, olha. Mas vendo? Mais ou menos um espaço aqui. E agora, nós vamos trabalhar 14 pontos baixos. E aí, nós vamos acompanhando. Eu não estou ainda nem contando. Estou apenas fazendo os pontos baixos. E nós vamos aqui. Tanto, nós tínhamos 2 correntes aqui, então, pela lógica, seriam 2 pontos baixos aqui, tá? E aqui foi onde a gente fez o ponto, então, faz um aqui em cima. Antes de continuar, eu vou só contar. 2, 4, 6, opa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nossa, deu certinho. Eu achei que ainda faltavam uns 2. Uma corrente, uma distância, 3 pontos altos no mesmo lugar. Nesse caso, nós não vamos levar em conta que só tinha 2 correntes ali, tá? E ele ficou desta forma. Uma corrente, no próximo espaço, fazemos mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Aqui, eu vou vir mais ou menos aqui em cima, que é o que dá a distância, olha. Mais ou menos a distância entre um e outro, tá? E isso aqui vai ser até o final. 14, nós vamos fazer os 14 novamente e repetir esse. Quando chegar aqui no final, a gente termina com 7, igual começou. Mas eu volto para fazer o final com vocês. Vou dar uma paradinha e já volto. Aqui, nós começamos com 7, fizemos 14, 3, uma corrente, 3, uma corrente, 3, e foi assim até o final. Aqui eu já fiz a corrente e o primeiro baixo. E vamos tentar aqui ter os 7 pontos baixos igual do outro lado. 1, 2, 4, 5, 6, e um eu vou fazer bem aqui na beiradinha, olha. Pra ele não ficar tombando, eu vou fazer ele do lado de dentro aqui da perninha do ponto, olha. E não tem problema. O ideal é que ele fique os 7, porque quando a gente diminuir, não fica parecendo um diferente do outro, tá? Agora, nós vamos começar a segunda carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer já uma corrente, que eu já fiz aqui. Eu já tenho mania de chegar no final e já fazer a corrente, ou se eu fechar a carreira, já fazer a corrente. Então, a corrente vale para esse primeiro ponto. Aqui nesse segundo, nós já fazemos um ponto. Nossa, a laçada tá gigante. Aqui. 2, 3, 4. Então, contando com a corrente, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 2. Só vou verificar aqui se nós vamos pular um ou 2. Vamos pular um de cada lado. Então, tem que fazer mais um aqui. Então, ficou 6 pontos. Aqui, nós vamos manter essa uma corrente nas próximas 2 carreiras ainda. Então, aqui, e nós vamos trabalhar os pontos altos normal, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui os pontos altos, foi uma corrente, e vamos trabalhar aqui um ponto alto em cada. Então, nós tínhamos 3 pontos altos aqui, vamos manter eles aqui. Agora, a gente faz uma corrente, um ponto alto solto aqui nesse meinho, uma corrente, e vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, quando tá torcido, uma corrente. Aí, aqui, ó, eu vou pular esse primeiro, vou nesse segundo, e nós vamos fazer 12 pontos baixos, tá? Olha lá já o desenho como tá ficando. Então, nós vamos fazer um, já tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fizemos os 12, uma corrente, e agora nós vamos repetir o desenho aqui. Então, fez uma corrente, vamos fazer 3 pontos altos, um em cada ponto, olha, 1, 2 e 3, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. E aqui nós vamos fazer os 3 novamente. Olha lá, já temos 2 desenhos. São 6. Aqui eu fiz uma corrente, pulo esse primeiro e já vou no segundo. E vamos fazer 12 pontos baixos. Então, o que eu vou fazer? Eu paro aqui e volto no final da carreira para a gente começar a próxima. Que esse bico ele é grande, então não dá para ficar fazendo ele todo aqui no tete a tete com vocês, tá? Então, o vídeo vai ficar muito, mas muito longo mesmo. Já volto. Voltando. Aqui já foi feita a segunda carreira. Uma, duas. E agora, já tem um aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu já tenho o hábito de finalizar fazendo uma corrente. Então, vou virar e agora nós vamos fazer, nós tínhamos 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos. A corrente vale pelo primeiro, 2, 3, 4 e 5. Aqui, nós fizemos a primeira com uma corrente, a segunda com uma corrente e a terceira também com uma corrente. Então, nós vamos manter os 3 pontos altos aqui, 2 e 3. Olha lá. Aqui nós vamos fazer uma corrente, um ponto alto no espaço, olha, uma corrente, um ponto alto no próximo espaço. Uma corrente e os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha como ele tá abrindo. Então, esse ponto é dali. Uma corrente, vamos pular o primeiro, ó, e vamos aqui no segundo. Vamos fazer agora 10 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobrou exatamente um. Nós vamos fazer uma corrente e vamos para os 3 pontos altos. E vamos repetir isso até o final, né? Os pontos baixos e o desenho aqui que abre. Então, uma corrente, um ponto alto aqui no meio, uma corrente, um ponto alto aqui no meio, uma corrente e vamos repetir os 3 pontos altos. E aqui nós vamos já repetir os 10 baixos. Então, eu paro aqui e volto daqui a pouquinho. Olha, voltando. Então, aqui chegamos ao final, né? Aqui fizemos 10 baixos, aqui tem 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente para virar. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos, tá? Então, a corrente vale pelo primeiro. 2, a linha ficou presa. 3, 4. Nesses 3 primeiros, 1, 2, 3, nós fizemos um baixo. Aqui nós já vamos fazer 2 baixos, um ponto alto em cada um dos 3 pontos altos de base, olha. Então, 3 pontos altos, olha lá. Então, aqui foi 4, 2, 3, uma corrente. Nesse espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Nesse aqui do meio, nós vamos fazer um alto, uma corrente e um alto. Um alto,
uma corrente e um alto. E uma corrente. Um aqui nesse vão. Olha como tá ficando. Uma corrente e um aqui neste vão. Opa, aqui não é um vão. Aqui são aqueles 3 pontos altos, tá? Lá do início. Então, duas correntes, terminando aqui os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntes, pulo o primeiro, um ponto baixo no segundo. Antes de continuar, vamos olhar o desenho. Olha como ele tá ficando, tá? Então, aqui nós temos esse resultado aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui 8 pontos baixos. Um não. Aqui nós já tínhamos o primeiro. 1, 2 e 3, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. E 1 e 2. Aqui nós vamos repetir o desenho anterior. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Aqui é o meio, nós vamos fazer uma corrente e um. Uma corrente, um aqui. Agora, a gente faz uma corrente e vamos trabalhar os 3 pontos, olha, aqui. Então, já sem corrente, tá? Quando chega nos 3 pontos, é um do ladinho do outro. Aqui são 2 correntes, pulo o primeiro e nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu paro aqui, e aí, eu vou até apoiar para vocês poderem ver, se a Gertrudes deixar, claro, né? Olha lá. Já tem um volume. Esse bico, ele é bem grande, porque ele tem que fechar aqui. São 8 carreiras, se eu não me engano, eu vou contar aqui depois. Mas ele vai ficar bem bonito, e depois a gente vai fazer o acabamento para dar o ar de Páscoa dele. Então, até a próxima carreira. Vamos finalizar o nosso barrado? Então, aqui nós fizemos as 4 primeiras carreiras. Aqui eu já fiz uma corrente para virar. Agora, nós vamos para a nossa 5ª carreira. A corrente vale pelo primeiro. Então, nós vamos trabalhar aqui em ponto baixo. Então, deu 3 pontos baixos aqui na borda. 2 correntes. Aqui onde nós temos 3 pontos altos, vamos fazer um ponto em cada. Aí, aqui a gente vai trabalhar uma corrente e um ponto alto em cada espaço. Então, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Vamos ficar com um total de 5 pontos altos com espaço de uma corrente. Então, aqui tira os 3, ó, 1, 2, 3, esse não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente e 3 pontos altos. E ficou desta forma. 2 correntes. Aqui a gente pula o primeiro baixo e vamos trabalhar ponto baixo até restar 1 ali no final. Então, 1, 2, opa, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui nós fizemos 6 pontos baixos aqui, 2 correntes, e vamos repetir o mesmo desenho, que são 3 pontos altos, 5 pontos altos intercalados por uma corrente, e mais 3 altos. Então, aqui a gente fez os 3 altos, uma corrente e um ponto alto até completar 5. Uma e um alto, um e um alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e aqui 3 pontos altos. Então, eu vou parar aqui e eu volto para finalizar a carreira com vocês, tá? Que agora a gente vai repetir
o que já foi feito aqui. Nós vamos fazer 2 correntes, 6 baixos e 2 correntes nesse espaço aqui, ó. Então, até daqui a pouco. Voltando, finalizamos aqui a carreira. Vamos fazer uma corrente para virar. A corrente vale pelo primeiro ponto, vamos fazer mais um ponto baixo. Esse nós pulamos. E aqui eu faço 2 correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, fizemos aqui corridinho 3 pontos. Uma corrente e um ponto alto em cada espaço aqui, ó. Isso nós vamos fazer até chegar nos 3 altos do outro lado. Então, não tem muito a linha. Essa linha é maravilhosa. Então, aqui, trabalhamos em todos os espaços. Agora, faz uma corrente e vamos fazer os 3 pontos altos deste lado. Então, 1, 2 e 3. Aqui. Aí, 2 correntes. E aqui a gente faz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, nós pulamos o primeiro e deixamos o último sem trabalhar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Nós temos esse aqui, o desenho. Agora, a gente vai repetir isso e isso até o final. Vou fazer mais um aqui com vocês. São 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. Até, agora a gente faz uma corrente e um ponto alto. Até concluir aqui, até chegar nos 3 do outro lado, tá? Vamos olhar lá. Concluímos aqui. Aqui já começa o primeiro dos 3, olha. Opa. 2 correntes, e aqui nós vamos fazer, pula esse primeiro ponto baixo, vamos trabalhar os 4 pontos baixos seguintes. 2, 3, 4. Então, aqui nós temos, olha, 2 desenhos já prontinhos. Eu vou dar continuidade e volto pra gente fazer mais uma, iniciar mais uma carreira. Lembrando que esse fio é o, acho que é alento, eu ia falar afeto, mas esse é o alento, tá? Olha, eu tô testando ele em barrados de pano de prato, porque eu acho que vai dar pela espessura, vai dar um bom trabalho, tá? Então, já volto. Voltando, fizemos uma corrente aqui, finalizei a carreira, fiz uma corrente aqui, finalizei a carreira, uma corrente, vira. Aí, aqui, por ser a lateral, já era para eu fazer só as correntes e ir direto. Eu vou manter esse ponto baixo aqui. Não vou fazer a diminuição, só para manter a lateral aqui, tá? Então, 2 correntes, 3 pontos altos, um em cada. Uma corrente. Aí, aqui, nós vamos fazer uma corrente e um ponto alto, até chegar nos 3 pontos altos ali do outro lado. A gente começou com 3 e 3 e aqui foi abrindo. Aqui, nós, então, começamos com um baixo, 2 correntes, 3 altos, uma corrente e um alto. Aqui, fizemos a última corrente, né? E agora os 3 altos. Feito o leque, né? Parece um leque mesmo. A gente faz 2 correntes. Aí, aqui eu vou pular o primeiro. Nós vamos fazer um baixo,
2, 2 correntes e vamos começar tudo de novo. Aqui os 3 altos, uma corrente e um alto. E assim, até chegar aqui nos próximos 3, tá? Sempre intercalando uma corrente e um ponto alto. Todos intercalados com uma corrente e um ponto alto. Aqui uma corrente, agora vamos fazer os 3 aqui, ó. Então, 1, 2 e 3. Então, finalizamos um segundo desenho, ó. 1 e 2. Agora, 2 correntes. Pulo o primeiro, nós vamos fazer aqui 1, baixo, 2 pontos baixos. E aí, já continua. Então, eu vou finalizar a carreira aqui. O espaço é pequeno. Eu vou finalizar a carreira, dar continuidade e volto pra gente fazer a próxima carreira, tá? Voltando, finalizamos a carreira. Aqui, eu vou fazer uma corrente. E como fizemos na anterior, eu não vou diminuir nessa lateral. Só para manter isso aqui, olha, retinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui. Fez o ponto baixo. Vou fazer 2 correntes. E aqui, eu vou fazer 1, 2 e 3. Essa é a nossa 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo, ou uma corrente e um ponto alto. Como viemos fazendo nas anteriores, nós vamos manter aqui o desenho, a linha abriu. E vamos fazer isso até completarmos todos os espaços aqui, uma corrente e um ponto alto. Já estamos encerrando aqui, que depois desta carreira nós só temos mais uma. E aí nós encerramos. Aqui, olha, uma corrente e agora nós já vamos fazer os 3 pontos altos. E aqui nessa carreira muda um pouquinho em relação às anteriores, porque nós não temos mais esse desenho. Então, aqui a linha tá presa. Então, finalizamos, olha. Fizemos os 3, uma corrente e um alto, uma corrente e um alto, os 3 aqui. Daqui, a gente já vem pro próximo e faz os 3 pontos altos. Olha como ficou aqui, ó. Formou esse balãozinho, olha. Formou este balãozinho aqui. Quando fecha este com esse, formou esse balãozinho aqui no meio, tá? Então, essa aqui agora, até o final, nós vamos fazer isso. Então, 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. E assim a gente vai fazer até o final. Aqui uma corrente, aqui já os 3 pontos altos. 2 e 3. E daqui nós já vamos pro próximo. Então, é isso aqui, eu vou fazer e já volto pra gente fazer a última volta, tá? Então, até daqui a pouco. Agora, a gente faz uma corrente, vira. Vamos fazer um ponto baixo aqui, olha, nesse primeirinho aqui, um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. A gente volta na segunda, entra, pega a laçada, tira. Agora, a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Dá uma distância e faz o ponto baixo. Fez o ponto baixo, vamos fazer 3, 4, 5, volta na segunda, 1, 2, faz um ponto baixo e 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha lá. A gente dá uma distância e outro ponto baixo. Vou fazer mais um, e aí eu vou explicar uns detalhezinhos aqui. 3, 4, 5. Volta no segundo, um ponto baixo e 2 pontos altos. 1
e 2. Distância, um ponto baixo. Aqui eu vou abrir o pano para ficar melhor, para a gente conseguir visualizar. Então, assim, nesses desenhos aqui, olha, eu poderia, já nessa última carreira, ter feito picôzinho aqui, e aí eu não precisava fazer mais nada. Usava um picôzinho em cada espaço desse, era um acabamento. Então, olha quantas variações dá para fazer. Posso fazer o lequinho, né? Faz 2 altos, um picô e 2 altos no mesmo lugar, prende com ponto baixo e vai pro próximo e começa. Outro acabamento. E esse acabamento aqui do lequinho deitado, olha, que eu particularmente gosto bastante. Ele é simples, neutro, e tem o picôzinho, e ainda dá um volume, né? Porque ele tem esse tamanho todo a mais, ele dá um volume. E ainda a gente vai colocar os coelhinhos aqui. Eu só não sei se eu vou colocar só nos 1, 2, 3, 4, deu 5 desenhos. Então, a gente poderia colocar nesses 3 e deixar os da ponta sem, mas daqui a pouco, quando eu finalizar aqui, eu já coloco aqui os coelhinhos pra gente ter uma noção de como fica melhor, ou se põe aqui no próprio pano de prato, ou se põe aqui assim, pegando. A gente vai ver. Mas agora é isso aqui. Eu vou fazer mais uns 2 com vocês, e aí eu paro e volto só quando tiver prontinho. A vantagem dos barrados de crochê é essa, né? Tem muitas opções para que a gente possa fazer. Opa! E aqui tá dando para trabalhar pulando, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo no segundo. 2 pontos altos no mesmo lugar. Pula um espaço, no próximo a gente faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo no segundo. 2 altos no mesmo lugar. Aí aqui, o que eu vou fazer, olha? Dá pra gente... Porque aqui tem um espaço. Aí, pra eu já colocar aqui, ele vai ficar muito em cima. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar no do meio. São 3? Vamos pôr no do meio. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Um picô. 2 altos. Que agora aqui a gente precisa ver se vai ficar bom. Porque a minha ideia era que ele tivesse terminado aqui nesse meio. Mas vamos ver, né? Porque agora aqui, olha. Ou ele vem aqui, deixa eu ver. Vamos ver como ficou. Se ficou bom. Se precisa modificar. Deixa eu deixar mais no meio. Que nas pontinhas corre o risco da gente não ter uma boa visualização. Eu acredito que ficou bom, viu? Acredito que ficou bonzinho. É que essa corzinha também é bem suave, quase não... Não sei, eu gosto bastante dela. Gostei muito dela, aliás. A textura aqui também... Não é comum meu fazer barrado de pano de prato com fio assim grossinho. Mas gostei da textura. Para um pano decorativo, ele tá lindo. E eu gostei bastante da textura dele. Então, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer só mais uns 2. E aí eu pauso, tá? Eu não sei vocês. Sabe aquela história assim? Você tá com tudo, com fome, com sede, a bexiga tá explodindo, mas é só mais um pontinho. Então, vamos pro mais um pontinho. Eu falei mais 2, né? Então, esse aqui já foi, agora falta mais um. Então, aqui a gente faz o picô, sempre lembrando que são 5 correntes e um ponto baixo na segunda. Aqui nós vamos fazer os 2 altos, pula um e no próximo. Então, gente, olha lá. E assim que terminar esse daqui, que eu voltar, eu já volto com os coelhinhos também pra gente ter uma noção de como vai ficar. Então, até daqui a pouquinho. Voltando, então, finalizamos aqui o barrado. Agora, aqui, a única coisa que eu vou fazer é cortar a linha e nós vamos arrematar. Enquanto não corta, eu vou mostrar pra vocês, pôr a linha pra cá, eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso barrado. Claro que ele tá todo amassadinho, né? A gente tava aqui trabalhando nele. E aí, enquanto trabalhava aqui, né, a criança que habita em mim estava tendo ideias. Esses serão os nossos coelhinhos que eu vou aplicar. Olha aqui, fofurinha. E aí eu tive uma ideia, não sei se vai ficar legal, mas vou mostrar aqui as diversas situações, né? Vou pôr ele mais assim pra gente poder ver. Então, ele tá aqui, nosso barrado. Olhando assim, olha, não parece uns vestidinhos? Então, vejam só que fofura que ficaria. Olha, se nós colocássemos aqui, parecendo uns vestidinhos mesmo, olha. Poderia ser assim,
aqui, e as orelhinhas pegando lá no pano. Aí vocês me dizem o que que vocês acham, né? Que olha as opções. Aqui ela parece um vestidinho, parece que ela está vestidinha. Aqui eu poderia só aplicar no pano também, ó. Aplicar umas 3 aqui no pano, sim. Uma mais pra cá, uma mais pra cá, sim. Ainda vou fazer mais. Eu não sei. Quando eu fiz inicialmente, quando eu comecei, porque isso aqui, assim, eu vou fazendo, vou criando, não tenho... Esse barrado, na verdade, eu já mostrei que ele tá aqui no tapete, ó. Tanto é que quando eu comecei, eu não sabia nem qual bico eu ia fazer. Aí eu vi aqui no tapete e resolvi passar pra cá. Esse tapete já tem uns 20 anos que eu fiz. Faz parte da minha coleção que eu não uso. Uso só assim pra quando eu vou montar cenário pra vídeo. Aí aqui eu fiz o barrado, ele ficou muito bonito, um tamanho, né? Olha, ele tá dando 4 dedos sem pegar ali o branco, ó. Aqui, ó. Ele tá dando os 4 dedos aqui, sem pegar aqui em cima do caseado. Então, ele ficou bem vistoso. E agora, eu só preciso decidir aonde colocar os nossos coelhinhos. Se fica aqui como se elas estivessem de vestidinhos. Porque se eu for pôr aqui, aí eu tenho que pôr, eu particularmente acho que eu tenho que pôr em todos. Se eu for pôr aqui no meinho assim, ou eles separando, não sei, aqui em cima. Porque esse pano de prata eu pensei nele todinho no crochêzinho mesmo. Aqui em cima também fica uma boa. E aí eu vou decidir ainda. Mas eu gostei, achei assim, achei que ficou engraçadinho eles aqui. E aí não tem problema, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu teria que pôr 6 coelhinhas, né? Porque vão ficar 6 coelhinhas. E aqui eu ainda posso até bordar já que seria aqui um vestidinho, eu posso bordar aqui uma florzinha ou fazer um mini lacinho e colocar aqui. Que aí elas também iam ficar bem menininha. Bom, eu vou parar aqui. Depois, não, já vou cortar a linha aqui com vocês, porque aí depois eu já tenho a linha livre para fazer mais coelhinhos e decidir. Então, vou pôr só a agulha aqui para não ter perigo quando eu puxar, desmanchar. E aí eu vou cortar a linha aqui com vocês, enquanto isso eu decido quantos coelhinhos eu vou fazer. Então, aqui, olha, ele tá presinho aqui, eu vou cortar um pedacinho apenas para fazer o arremate. Depois eu vou fazer o acabamento final com agulha de costura, né? Com aquelas agulhas de costurar crochê. Enquanto não faz, eu vou deixar ele assim, só para deixar mais... Olha que lindo, né? Realmente ficou muito vistoso o filhotinho. Então, ficou bem bonito mesmo. Eu particularmente gostei, achei bem volumoso para fazer de repente até nas duas pontas e fazer tipo um caminho de mesa. Aqui eu acho que nós vamos até criar aí algumas peças assim, tá? Mas vamos começar com esse. Eu gostei bastante. E depois vocês me contem aí o que acharam. Eu vou finalizar e vocês vão me contando o que... Porque agora a gente vai fazer outros nessa sequência com essa linha, pra gente ter aí várias opções. Gente, voltando para fazermos aqui a finalização do nosso barrado coelho, né? Que desde o início a gente vem falando. Eu resolvi testar o fio alento, né? Foi até aqui o fio alento, como barrado de pano de prato. E aproveitei o tema Páscoa e nós fizemos também os coelhinhos. Neste momento, eu já fiz, né? Nós finalizamos o barrado. Eu acredito que eu fiz o arremate das pontas fora, não gravei, mas isso foi fácil. Usei agulha de mão para esconder no meio dos pontinhos, então foi bem tranquilo. E agora, eu até guardei a agulha e vou usar. E agora eu tô aqui num dilema, porque os coelhinhos, existem duas formas de se aplicar esses coelhinhos aqui. Duas não, aliás, existem muitas. Inicialmente, eu tinha pensado, eu quis fazer um barrado grande, porque a minha intenção era posicionar esses coelhinhos aqui, olha, aqui ou mais pra cima, assim, de modo que eles ficassem dentro desse entremeio aqui, ó. E ficava essas sainhas aqui. Contudo, quando eu coloquei eles aqui, me deu uma vontade enorme de costurar ele aqui e colocar um lacinho, e aí fica como se fosse um vestidinho, que também já até posicionei todos, olha. Mas eu também poderia colocar aqui, fazer uma aplicaçãozinha aqui deles no pano de prato. Então, não sei, sabe? Eu acredito que eu vou deixar os meus assim, mas fica aqui as opções para vocês, que pode colocar aqui nesse meio, pode colocar aqui em cima. Aí, nesse caso, aqui em cima eu colocaria só 3, né? Um no meio e um na outra ponta. Colocaria 3, não colocaria aqui embaixo, colocaria mais para cima, assim, como aplicação, e colocaria um lacinho.
No caso dos meninos, pode colocar um lacinho aqui embaixo, das meninas pode colocar um aqui, um franzidinho aqui e um lacinho aqui. Aí depende de como você quer fazer, se quer fazer só menininho, só menininha. Os menininhos, normalmente, a gente põe só uma gravatinha, né? Um lacinho efeito gravata mesmo. Mas é isso, tá? Porém, eu vou já montei o meu assim, já me empolguei com ele assim, então eu vou deixá-lo desta forma. E aí eu vou costurar um aqui com vocês, pauso, finalizo a costura, e aí eu volto depois só para mostrar para vocês todos costurados. Nesse exato momento eu esqueci de trazer fita para fazer o lacinho, que eu já disse e volto a repetir. Ser a dona da loja não quer dizer que não falte material, só quer dizer que eu tenho acesso, mas não uso da cabeça, né, gente? Porque, enfim, é isso. A costura aqui eu vou fazer com linha branca, desculpa, balancei. Eu vou fazer com linha branca, porque o pano de prato é branco. E aí eu vou pegando aqui por trás, mas quem gostar de colar, cole. Eu vou costurar, tá? Então é isso aqui, gente. Aqui pode usar linha de pesponto, se a pessoa quiser uma linha mais resistente. Eu vou usar linha de costura normal, olha, tá? Ela fica tão fininha que nem aparece, ainda mais se tiver no branco, ó. Então, eu vou usar a linha normal. Vou pegar uma tesourinha aqui, ó. Será que eu escondi a minha? Tô pegando aqui a linha. Peguei uma linha razoavelmente grande. Nosso tesourão tá aqui. Eu deixei uma tesourinha pequena, mas não sei. Acho que eu coloquei coisas em cima. E tá tudo bem, né? Vamos só nos preocupar em costurar. Aqui. Tem essa agulha maior. Essa é muito fininha. E aí eu tenho, deixa eu ver. Essa aqui que é maior. A agulha também é teste, sabe? É aquela que você achar que... Porque essas daqui, olha, são diferentes e tem uma menor que essa aqui. Olha, tá, ó. Uma maior, uma menor e uma menor ainda. Eu acredito que eu vou usar essa daqui, porque ela é bem firme, não dobra. E eu deixo o papelzinho aqui, que às vezes eu quero marcar a agulha que eu tava costurando, aí eu prendo nele. Que é o caso das de fita, ó. Eu fiz esse trabalho dessa cor, deixei uma linha, olha o estado da agulha, gente. Mas é isso, tá? A gente vai achando formas de lembrar para quando separar que voltar não ficar naquela briga com a agulha que eu tava usando. Eu coloco a linha na agulha assim, tá? Assim também acaba com aquela briga de ficar tentando enxergar. Na verdade, eu sempre coloquei, né? Desde o começo das aulas. Eu coloquei, olha, pegando um pouquinho aqui do barrado. Gente, o negócio resolveu enroscar aqui. Então, aqui, ó, eu posicionei ele pegando metade da primeira carreira, ó. E aí, eu vou prender nossa linha aqui no branco. Prendi a linha. Como ela tava dupla, tinha esse efeito aqui. Que eu não sei vocês, né? Eu amo. Isso aqui a gente usava muito no bordado. Olha lá. Então, aqui, eu estou bem ansiosa para ver esse pano prontinho. E aqui, olha, eu vou fazer aquela costurinha de baixo para cima, de cima para baixo, de modo que a linha fique escondidinha no meio do ponto, sem muita frescura, né? Porque às vezes a gente quer enfeitar tanto e aí acaba só que dá mais trabalho e o resultado não é tão compensador. Então, aqui, claro que tinha que se enroscar na orelhinha, não tem problema. Vamos lá. Olha aqui. E aí a gente vai fazer isso a volta toda. Se precisar, se eu sentir que o meio, a gente dá uns pontinhos no meio. Porque como é pontinho de baixo pra cima, e olha como vai ficando, ó. Como tá no branquinho, quase nem dá pra ver. Eu não tô fazendo pontos também assim muito grande. Ó, entrei aqui no coelhinho, sai lá atrás. Veja a hora de costurar a orelhinha, porque assim acaba esse enrosca-enrosca. E eu também não quero dar margem pro pano recolher, tá? Porque isso sim é perigoso. Aqui é assim, eu não gosto de falar que as pessoas confundem. Às vezes, o que você pode fazer para facilitar essa costura é passar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de colinha aqui e aqui, aqui, que aí ele dá aquela fixada e não sai do lugar. Aí você consegue trabalhar, costurar sem ele andar, tá?
olha. E aí ela vai ficando presinha, olha. E eu não sei vocês, gente, eu já fico apaixonada. Eu falo que eu sou a minha maior fã. Eu não preciso, nessa hora eu brinco, eu falo, meu lado criança grita. Porque a criança tem disso, né? Ela faz alguma coisa, ela pula, ela comemora, fica feliz. E essa sou eu. Eu falo que eu mesmo fico, porque olha que fofura. E assim, né, quando eu comecei a fazer, era só mesmo para fazer, inicialmente, eu tive a ideia de fazer o coelhinho só para fazer um post para o Instagram falando dos coelhinhos. Aí eu resolvi filmar, já tinha separado a linha, aí chegou essa linha na loja. Olha como são as coisas vão acontecendo. Aí chegou essa linha, aí eu mudei a linha que eu ia usar para o coelhinho, para poder testar essa daqui. Aí eu decidi testar, porque uma cliente me perguntou se dava para fazer pano de prato. Eu decidi fazer o barrado. Aí o coelhinho, que ia ser só um coelhinho, virou já um aplique. Aí inicialmente eu ia só fazer um barrado básico no pano e aplicar o coelhinho no pano. Agora a gente já tem até um vestidinho. E eu achei que ficou longo, então vou fazer um ponto voltando. Saio de novo no mesmo lugar. Então, o artesanato tem essas 1000 possibilidades, né? Porque vejam só quantas ideias surgiu assim a partir de um pano de prato, a partir de uma linha. A única coisa que tá desde o começo é esse rostinho do coelhinho que eu ia fazer para poder fazer um post pro Instagram falando da Páscoa. E aí, que eu não sei vocês, né? Eu gosto de manter o Instagram da loja ativo. Aqui, olha, nós estávamos costurando. Na verdade, deu uma quebra porque eu não sei por que parou de gravar. Então ficou com essa quebra. Aqui, olha o que acontece, aqui fica bem nesse buraquinho, então eu tô pegando, ó, um pouquinho do pano e eu tô saindo com a agulha enviesada pra pegar aqui na beiradinha. A hora que eu for voltar, eu também vou enviesar de modo que pegue o pano de prato, ó. E assim nós vamos fazendo, ó, entro, envieso de modo que saia no coelhinho, e aqui já vai pegar, olha. Então aqui já deu, vou fazer só mais um pontinho, porque já chegou onde nós começamos, tá? E aí lembra que eu falei que se fosse o caso, nós faríamos aqui no meio um pontinho, mas olha, ele tá tão presinho que eu não sei, sinceridade, se há necessidade, e aqui dá pra gente ver o coelhinho, olha, redondinho, as orelhinhas, olha, tá? Aí eu não sei se há necessidade, eu vou fazer o seguinte, né? Vou fazer neste pra gente ver, e depois nos outros, se eu perceber que esse aqui ficou melhor, então ó, eu vim andando aqui entre o pano e o crochê, pra chegar mais ou menos no meio. Que aí a gente consegue fazer uns pontinhos aqui prendendo o meio. A linha tá presa. Que aí fazendo esse aqui com vocês, eu paro, faço todos os demais, e aí eu venho só pra gente, pra vocês verem, né? Todos costuradinhos sem o alfinete, ó. Então, por via das dúvidas, fiz 3 pontinhos aqui no meio, prendendo nossa peça. Olha, ficou bem firme, bem presa e bem fofinha. Agora só o lacinho mesmo, que eu não sei se eu coloco um lacinho beijinho pra ficar neutro total, se eu ponho uma corzinha. Vou decidir. Mas é isso aqui, gente. Então, é isso aqui. Cortar. Tá prontinho o nosso coelhinho, tá costuradinho. Olha só. Aí, olha a diferença, né? Um costuradinho para esses daqui que ainda estão só alfinetados. Então, eu já volto. Como ele deu ó, 2, 3, 4, 5, 6 bicos. Então, foram 6 coelhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E talvez eu nem sei, né? Porque as cores da Páscoa esse ano é bege, verde, esse tomzinho de verde aqui e o lilás. Então talvez eu use, né? Porque a gente fala bege, mas ele tá mais assim para um nude, que são as cores até que eu tô usando na malha. Então depois eu vejo qual que vai ficar melhor aqui a gravatinha, o lacinho dela, né? Aí a gente põe um lacinho aqui, põe um lacinho na orelhinha e aí fica mais completinho. Então até daqui a pouco.